É muito triste saber que tem tanta gente por aí sofrendo com essa questão de achar que blasfemou contra o Espírito Santo. E tem tanto líder religioso que não atenta para dar uma explicação, para dar um estudo, para esclarecer essas pessoas. São pessoas que estão sofrendo de forma terrível por achar que cometeu este pecado. E algumas delas já saiu até mesmo do campo da espiritualidade para o campo emocional, para o campo psicológico. Nesse vídeo eu vou pedir para que você fique até o final, porque existe neste tema da blasfêmia contra o Espírito Santo um lado obscuro que talvez você não conheça. Isso pode mudar a sua vida. Se eu não conseguir te convencer dessa vez que você não blasfemou contra o Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai dormir com esse pensamento. Você vai procurar respostas e você vai encontrar as respostas. Fica até o final. O lado obscuro da blasfêmia contra o Espírito Santo. O plano que existe por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo. Fique comigo até o final desse vídeo e eu vou te revelar mais esse segredo. Então, meus queridos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, como eu já disse em outros vídeos, você já sabe como é que é praticada a blasfêmia, que é a questão de atribuir a Satanás as obras do Espírito. Para essa pessoa já tem que ter passado pela conversão, tem que ser convertido, né? E decaído da fé. E depois atribuir a Satanás as obras do Espírito, né? Como diz lá em Mateus 12, quando Jesus repreende. Porém, meus queridos, existe algo muito mais poderoso por trás da questão da blasfêmia do Espírito Santo. E é justamente o que tem levado milhões e milhões de pessoas a abandonar a fé e achar que já está condenado. E no final desse vídeo, eu vou deixar um versículo, vou falar um versículo aqui, que é um versículo chave, que vai testificar, que vai provar para vocês quem realmente blasfema contra o Espírito Santo ou não, o tipo de conduta que a pessoa tem, e você vai ver que nada tem a ver com você, nada tem a ver com você, certo? Eu sei porque eu já passei por isso, e quando eu tomei ciência desta realidade, aplicando este versículo, examinando as Escrituras, eu cheguei a uma conclusão, que essa conclusão mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês também, certo? Então, meus queridos, a maioria das pessoas que acha que blasfemaram contra o Espírito Santo tem ali, infelizmente, o costume de achar que ela não é mais digna de dobrar o joelho para orar. Ela faz questionamentos como, por exemplo, se eu vou pecar de novo, para que eu vou orar? Né? Ela tem medo de se aproximar de Deus, de buscar aproximação com Deus, porque ela acha que na primeira fraqueza, no primeiro deslize, ela vai pecar contra o Espírito Santo, certo? E em alguns vídeos aqui, eu já mostrei situações que pessoas que estavam orando e de repente veio pensamentos intrusivos, pensamentos que ela não permitiu, certo? Então, meus queridos, acontece o seguinte, eu já passei por isso e eu vou dizer para você como foi que eu venci isso, certo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, para aquelas pessoas que blasfemam de verdade, como eu disse das outras vezes, ela perde a sensibilidade total de ouvir a voz de Deus. Ela perde a sensibilidade de buscar a presença de Deus. Ela não tem mais o desejo de pedir perdão, não tem mais o desejo, ela não sente mais, ela não se arrepende, ela não sente mais o desejo de se voltar para Deus, porque o coração dela foi simplesmente desligado da espiritualidade. O espírito já não faz parte mais da vida daquela pessoa, certo? Nos outros vídeos que eu já publiquei aqui, eu venho trazendo alguns detalhes sobre as pessoas que cometem esse tipo de pecado, como que elas ficam. Porém, as pessoas esquecem que por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo existe também
um plano obscuro de Satanás. Aí você fala, mas irmão, eu sei que Satanás ele leva as pessoas a cometer pecado. O problema, meus queridos, é que a forma com que Satanás utiliza dessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo é tão poderosa, que muitas vezes a pessoa ela acaba adquirindo uma certeza tão grande que blasfemou contra o Espírito Santo, que fica quase impossível de convencer essa pessoa do contrário. Só que é o seguinte, é a ação de Satanás que faz com que a pessoa acredite que cometeu esse pecado. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a pessoa que acha que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vai parar de orar, ela vai parar de jejuar, ela vai parar de querer falar com Deus, porque tudo para ela é sinônimo de blasfêmia. Tudo vai entrar na questão do medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E esse é o plano obscuro de Satanás. Satanás ele não atua na vida de quem já blasfemou. Quem já blasfemou já decaiu da fé. Ele atua na vida daquelas pessoas que não blasfemaram, para que blasfemem, ou para que achem que blasfemou. Porque ele sabe do peso, da consequência que é esse ato, porque ele cometeu isso. Ele cometeu isso. Satanás foi o primeiro ser a blasfemar contra o Espírito Santo, quando ele pecou no Espírito, tentando ser igual a Deus, e até mesmo tentando sobre a majestade, sobre o trono de Deus. Então, ele não tem perdão mais. Então, ele quer que você faça e que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu com ele. Então, quando eu entendi que Satanás era ele quem ficava soprando na minha mente acusações de que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo uma vez, que eu continuava sentindo o desejo de se arrepender, eu continuava o desejo de buscar a Deus, o desejo de glorificar o nome dele, mesmo triste, mesmo ali com aqueles... Vinha 1000 pensamentos na minha mente ali, achando que não era digno de nada mais. Quando eu entendi que Satanás, esse era o plano que Satanás queria para me afastar totalmente da presença de Deus, eu comecei a lutar contra esses pensamentos. Eu comecei a entender que o amor de Deus era maior na minha vida e que o sacrifício dele era suficiente para eliminar qualquer pensamento, vestígio de pensamento intrusivo que vinha na minha mente, que me fazia me afastar da presença de Deus. Certo? Então, o plano obscuro por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo é esse. Satanás ele vai tentar o máximo que puder para desviar a sua mente, fazer você acreditar que você cometeu a blasfêmia. Era esse o plano inicial dele com Adão e Eva. Só que lá ele queria que Adão e Eva comessem o fruto da árvore da vida. Porque Satanás já tinha enganado Adão e Eva na questão da árvore do bem e do mal. Eles já tinham cometido o pecado já existia. Mas o plano dele era fazer Adão e Eva comer da árvore da vida para que só se tornassem pecadores eternos no espírito, assim como ele também cometeu o pecado. Por isso, lá nos versículos seguintes, a Bíblia vai dizer que Deus tira a árvore da vida do jardim para que Adão e Eva não tomem do fruto e se tornassem eternos, assim como Satanás. Dessa forma, o sacrifício de Jesus ele não teria efeito, já que um pecado de Adão e Eva seria um pecado a nível eterno, assim como Satanás. Certo? Então, e existe uma diferença muito grande entre a pessoa que peca e blasfema contra o Espírito Santo genuinamente, realmente, e a pessoa que acha que blasfemou. Lá, olha o versículo que eu vou passar para vocês. Preste atenção que esse versículo aqui vai dizer claramente o tipo de conduta da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 16, do versículo 8 ao versículo 9, que um anjo derrama uma das taças de Deus no sol e dá o poder para o sol abrasar os homens, os pecadores que estavam ali. Certo? Então os homens são abrasados com grande calor, eles são queimados. E a Bíblia vai dizer no versículo 9 que eles blasfemavam contra o Senhor que tinha poder sobre as pragas. Ou seja, mesmo eles sabendo que Deus tinha poder sobre as pragas e que Deus podia livrá-los da maldição daquela praga,
certo? Porque vai dizer que Deus tinha o poder sobre aquelas pragas, Deus tinha o poder sobre aquela maldição, sobre aquele cálice que estava derramado, e mesmo assim eles não glorificaram o Senhor e blasfemaram contra o nosso Deus, contra o Senhor. Olha só a conduta de quem blasfema contra o Espírito Santo. Ele não está nem aí, para ele, não importa se Deus faz o bem ou se utiliza da justiça para aplicar a sua ira. Para eles, Deus sempre será blasfemado. Eles não mudam, o caráter deles não mudam. Imagine se fosse você numa situação dessa, tendo o seu corpo sendo queimado, e você diante do Senhor, o único que podia te livrar daquela situação, e você poderia dizer, porque tudo que está escrito em Apocalipse é por causa do pecado do homem. Não é porque Deus quer fazer aquilo ali, porque ele é mau. O homem sabe das profecias. Nós sabemos das profecias. Nós sabemos o que vai acontecer. Certo? Aí imagine a pessoa sabendo que só Deus pode livrar ele daquele mal e mesmo assim blasfema contra o Senhor. Imagine a pessoa sabendo que só o Espírito Santo pode convencer ele do pecado, da justiça e do juízo e blasfema contra o Espírito Santo. Então, a conduta de quem blasfema contra o Espírito Santo é essa. Para ele, Deus sempre vai negar a pessoa do Senhor. Ele sempre vai negar a presença do Espírito Santo. Ele vai blasfemar mesmo durante a dor, porque o coração dele já está tomado pelos espíritos malignos. 7 demônios, a Bíblia deixa bem claro lá. Aquele último entra e vem com ele trazendo mais 7. 7 é plenitude, é totalidade de demônios. Certo, meus queridos? Então, você que está me ouvindo agora, você não blasfemou contra o Espírito Santo não, sabe por quê? Porque jamais você iria desejar blasfemar o nome do Senhor diante de uma situação dessa, ou até mesmo que não estivesse diante de uma situação como essa. Aí você nesse momento está pensando assim, mas eu estou falando que eu estou pensando aqui que eu não faria, mas a minha mente está dizendo que eu faria. Esqueça isso. Esqueça isso. Isso aí são pensamentos intrusivos, involuntários. Eles não podem te levar à desilusão do pecado, da condenação. Eles não podem te levar à condenação. Esses pensamentos não são suficientes para estabelecer um pecado imperdoável. Não. É questão simplesmente de buscar se aproximar de Deus e buscar a presença dele. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente comecei a ignorar esses pensamentos. Esses pensamentos podem estar vindo aqui na minha mente agora, mas eu sei que são intrusivos. Certo? Eu não vou abrir. Você rejeita, você ignora. O Senhor está repreendido em nome de Jesus esses pensamentos e ponto final. Não se martirize, porque é isso que Satanás quer. O plano obscuro por trás da blasfêmia, que Satanás está levando muita gente a perder a sua salvação por ter se afastado da presença de Deus, por achar que blasfemou contra o Espírito Santo, é muito maior do que aquela pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo. É mais fácil uma pessoa sair da presença de Deus por achar que blasfemou, certo? Do que uma pessoa blasfemar de forma realmente consumada. É muito difícil, porque é uma série de fatores. É uma série de fatores, tem que estar tudo sincronizado, tem que estar dentro do conceito do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é só assim. Certo, meus queridos? Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Não permita que Satanás te acuse e coloque na sua mente que você blasfemou. Esses pensamentos que vêm, capacete da salvação, escudo da fé, são armas poderosas para você resistir, para você desviar esses pensamentos, desviar essas setas que vêm, os dados inflamados. Certo? Você não cometeu esse pecado. Você não cometeu esse pecado. Eu posso garantir a você, diante da palavra do Senhor, por mais, se você tiver 1000 pensamentos durante o dia, olha só o que eu estou lhe falando, 1000 pensamentos durante o dia, intrusivos de blasfêmia que você não queria, 1000 vezes você vai ser perdoado. Porque a Bíblia diz que o homem pode cair 7 vezes.
certo? E o Senhor levantará ele de todas as 7. Ou seja, 7 aqui é plenitude. 70 vezes 7 o perdão do Senhor. Está dizendo aqui, quantas vezes for possível, necessário, ele vai te perdoar. Ainda mais quando são pensamentos intrusivos, pensamentos involuntários, que tem ali alguma situação de pecado, de erro, mas não chega a ser um pecado imperdoável, né? Pecados que tem ali alguma conotação de algo realmente errado, sabe? Mas não tem mas não é um pecado imperdoável, certo, meus queridos? Fiquem todos com Deus, acalme o coração de vocês. O Senhor está no controle da sua vida. Você aí dos comentários, moça do comentário, jovem dos comentários aqui, tem vários aí que falam: eu estou perdido. Você não está perdido de coisa nenhuma, perdido está Satanás, ele já perdeu a causa há muito tempo, certo? O diabo não está preocupado com quem blasfemou, não, está preocupado com quem não blasfemou. Ele quer que você, olha, cuida do que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quem é ninguém? Ninguém é Satanás, que não tem casa, não tem morada, não tem nada, tem inferno que fica lá, mas não tem nada. Então, cuida do que tens. Cuida da tua mente. Coloca uma coisa na sua cabeça: o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo, ele foi completo. Ele foi... não existe vestígio nenhum de ilegalidade ou de imperfeição no sacrifício de Cristo. Certo? Então ele ama você, ele quer que você acredite no sacrifício e que por meio do sacrifício você está salvo. Você que confessa o Senhor como Salvador e que não vai ficar mais se martirizando com isso. Deus, ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo o que acontece na sua mente. Ele sabe tudo o que aconteceria na sua vida antes mesmo de você nascer. Até esse questionamento que você está fazendo aí agora, talvez você esteja pensando: mas eu não consigo, eu não posso, mas isso é assim, assim. Eu tinha tudo isso na minha mente. Eu tinha tudo. E você está olhando aqui para uma pessoa que tinha tudo isso na mente. Ah, você conseguiu vencer? Venci, porque eu comecei a entender que o Senhor, o amor que Ele tem pela minha vida, é maior do que qualquer coisa, maior do que pensamentos que vêm, essas setas que vêm. Certo? E você também tem que pensar isso. Tire do seu coração essa angústia. E deixe entrar a alegria da salvação no seu coração hoje. Certo? Passou um carro aqui, misericórdia. Então, meu irmão, pense nisso. Deus é fiel. E aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para concretizar. Basta que você continue no propósito, continue na presença dele, crendo na sua salvação. Não deixe Satanás roubar a sua coroa. Tá, meus queridos? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Deixa seu like, o seu gostei, para nos ajudar aqui. Tá? Deixe seu comentário. Se tiver alguma recomendação aí de temas, pode colocar também. Se quiser fazer um vídeo, mandar um WhatsApp para mim também, pode mandar o vídeo que eu coloco aqui a pergunta e a resposta em seguida aí. Tá? Me ajude, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também conhecer esse trabalho, em nome de Jesus. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus. Dorme com tua mente tranquila. Tá? Coloca o travesseiro ali, vai dormir em paz. Fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo.